palavra que cura. Graça e paz, queridos. Estamos diretamente aqui dos estúdios da 105,9, 9 FM, podendo ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Neste momento, estamos falando para Caruaru, Pernambuco, Brasil, Nordeste brasileiro, e estamos falando para todo o planeta através da internet, Facebook, página Igreja Palavra que Cura. Maravilha. Bom, meus amados, peço atenção. Muito importante você atentar para o que vai ser ministrado. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, procurar conhecer essa verdade, entender essa verdade e pôr em prática. Renovemos nossas mentes com ela. Deixemos o Espírito Santo proporcionar a revelação, para que sejamos mais sábios, menos carnais, a cada dia, mais humildade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, pois a palavra de Deus vai nos transformando, e assim nós vamos revelando Cristo, de fé em fé e de glória em glória. Podemos dizer que as informações de Deus em nossas mentes vai fazer com que nós expressemos a sua glória. A palavra de Deus em nossas mentes vai fazer com que nós discernamos o certo do errado e devemos optar pelo que é certo, para assim andar como o Senhor quer que andemos, vencendo o pecado, vencendo as tentações, para que não pequemos e desta forma glorificarmos a Deus. Estamos em uma dispensação onde o apóstolo Paulo diz claramente que o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Isso está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 14. Nós estamos numa dispensação que podemos dominar o pecado. Podemos dominar o pecado. E você pergunta como? Vencendo as tentações, vencendo aquilo que o diabo oferece, que o sistema oferece. Mas como eu vou discernir? É justamente buscando a verdade, vai discernir a verdade da mentira. Vai ter condições de conhecer quando o diabo vier operar em nossas vidas. É preciso nós buscarmos do Senhor, para quando ele vir sutilmente, nós discernirmos seus ataques e não cairmos e ficarmos reféns dele, do diabo e seus demônios. Então, queridos, como sempre temos falado, estamos numa guerra que começou desde que o Adão pecou. E temos visto nesses últimos dias essa guerra lá aumentando. Temos visto trabalhar o inimigo de uma forma muito maior. E cresçamos no conhecimento da graça, para assim podermos vencer as tentações, consequentemente, não vivermos na prática do pecado. O que o diabo quer? O que ele quer é que pequemos. O que ele faz? Ele instiga, ele fomenta, ele tenta, ele faz de tudo para sairmos do caminho, para sairmos da verdade, para desobedecermos a Deus. Ele faz de tudo para você não ir à igreja, para não ler a Bíblia, para não falar da palavra. Faz de tudo para que não conheça a verdade, para que ele possa continuar manipulando, para que ele possa continuar no controle da sua mente e de nossas mentes. Mas nós, sabendo disso, aleluia, o Espírito Santo nos revela, devemos fazer com que ele não prevaleça nesses ataques. Ele sempre vai estar lançando dardos inflamados, pois estamos num mundo, apesar de não pertencer a ele, mas estamos num mundo maldito, para onde a gente se vira, pessoas estão sendo influenciadas por ele, pessoas estão padecendo, uma maioria esmagadora não sabe, que estão sendo influenciadas por ele, pelos demônios, pelo diabo. Mas precisamos vigiar.
E quando eu falo de ataques do maligno, eu estou falando de ele ataca das mais variadas formas. Ele ataca através de pessoas. Pessoas que por não ter a palavra de Deus, por não ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, são facilmente usadas, né, para poder nos atacar. E nós precisamos estar preparados para não guardar mágoas, não guardar ressentimento, não guardar ódio, pois se fizermos isso, vamos estar caindo nas tentações e, consequentemente, pecando. Então, evitemos de viver na prática do pecado. Cuidado para não viver caindo nas tentações. É isso que o Senhor quer de nós, não é? Então, ele ataca utilizando-se de pessoas, utilizando-se de pensamentos, lançando os dardos inflamados em nossas mentes, para que nós creiamos, para que nós caiamos nos seus ataques, querendo que haja divisões, querendo que haja briga entre família, não é? Esposo, esposa, filhos. O que ele mais quer é que haja destruição nos lares. A Bíblia diz que ele só vem para roubar, matar e destruir. Então, ele trabalha sutilmente das mais variadas formas, tentando as pessoas. E isso temos visto famílias sendo destruídas, temos visto pessoas padecendo, tirando a vida de outros, tirando sua própria vida, não é? Temos visto pessoas escravas por já ter sido bombardeadas em suas mentes e utilizando-se de drogas como bebidas, como drogas como maconha e por aí vai, para que como refúgio para sair daquilo que os prende. Mas, queridos, o maravilhoso é que temos a palavra de Deus para discernir isso e não sermos escravos daquilo que o diabo quer. Não sermos escravos, porque a palavra de Deus faz com que discernamos seus ataques. Como bem falei, ele vem atacando através de pessoas, de pensamentos, muitas vezes lançando pensamentos que nós não somos nada, que não vamos conseguir nada, que fulano não gosta de nós, que fulano aprende, mas jamais nós vamos aprender. Ou seja, ele sempre vai estar fazendo um trabalho na mente para deixar-nos cativos, construir fortalezas para que nós fiquemos presos ao seu sistema. Estou mostrando aqui, queridos, algumas formas que ele tenta, né? Algumas formas que ele quer nos prender. Posso falar também que ele se utiliza de sonhos, né? Pessoas que têm pesadelos. Então nós podemos ver ele trabalhando na mente das pessoas e muitas vezes sonhos onde as pessoas têm aquele sonho de seu pai morreu, sua mãe morreu, você mesmo morrendo, né? Aquele sonho em que você diz no outro dia, eu tive um grande pesadelo esta noite, eu não dormi bem. Então, quando se vê esse tipo de coisa, é um operado do inimigo para que você fique fraco, né? Uma pessoa frágil e fique fácil dele lançar os seus dardos inflamados de outras formas e assim conseguir, né, dominar a sua mente. É isso que o inimigo faz. Ele opera, além de operar em sonhos, ele opera em visões. Ele opera em visões. E às vezes as pessoas, eu conversei há 4 dias atrás com uma criança, e essa criança, ela estava com o pessoal da nossa igreja, foram o irmão e a irmã, e esse menino, de repente, a irmã da nossa igreja vê o menino falando só. E aquilo chamou a atenção dela. E ela perguntou, você está falando com quem? E ele disse, eu estou falando com meus amiguinhos invisíveis. E ela disse, quem são esses amigos? E aí ele falou. E aí, rapidamente, ela trouxe esse garoto para falar comigo. E ele veio falar comigo. Quando ele veio falar comigo, eu perguntei, faz tempo que esses seus amiguinhos falam com você? Ele disse, faz. Ele disse, como eles te chamam? E aí ele disse, um chama-se Jonathan, um chama-se Mateus e o outro se chama João. Eu disse, e o que eles falam para você? E ele disse, não, eles mandam eu jogar videogame,
eles muitas vezes ficam com raiva quando eu não obedeço. E eu disse, você... Ele aparece muitas vezes para você? Ele disse, sim. Então, a mente dessa criança já estava cauterizada. Ou seja, aqueles 3 amiguinhos, supostos amiguinhos, onde na verdade nós bem sabemos que são demônios, não é? Estavam trabalhando na mente daquela criança para poder ter um domínio maior e mais tarde essa criança se tornar aquilo que eles estavam trabalhando para que aquela criança fosse escrava dele. Um trabalho sutil, um trabalho lento, mas para alcançar um objetivo. Não é? Então, eu ensinei àquela criança que aquilo não era de maneira nenhuma amiguinhos invisíveis. Aquilo eram demônios, espíritos do inferno, que eles têm esse poder de se manifestar dessa forma. Então, ensinei a ele, ensinei como ele fazer, mostrei para ele que a necessidade de aceitar Jesus, aceitou Jesus, põe em prática o nome de Jesus Cristo, expulsa e aquilo ali desaparece. Porque maior é o que está em nós do que o inimigo que está no mundo. Então, precisamos aprender para que o inimigo ele não nos prenda, não nos manipule. É importante, meus irmãos, entendermos isso. Estamos numa guerra constante. O maior problema é que muitas vezes se despreza isso, despreza essa verdade. E aí, por não saber lutar, o que acontece muito? O que acontece é que muitos cristãos são cabisbaixos, tristes, o inimigo prevalece nos seus ataques. Consequentemente, vem o pecado. Mas posso lhe adiantar que, se conhecermos bem as armas espirituais, se conhecermos bem a armadura de Deus, a qual o Senhor nos confiou, para que nós pudéssemos lutar contra o reino das trevas. É assim que Deus é glorificado. É quando nós, no combate das tentações, das mais variadas formas, nós, neste combate, enfrentarmos o inimigo e vencê-lo. É isso que glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é, neste combate, nós fazermos como Jesus fez no deserto, e tudo ele foi tentado. Ele não só foi tentado no deserto, mas a Bíblia diz em tudo ele foi tentado. E a Bíblia diz que quando o diabo tentou Jesus, quando ele termina a tentação no deserto, a Bíblia diz que ele voltaria em momento oportuno. Não? Ele está ao nosso derredor, queridos. Nós precisamos aprender a defender-se dos ataques do maligno. Podemos ver, através de pessoas, ele atacando muitos casamentos desfeitos, noivados, namoros, onde muitas vezes ele se utiliza de pessoas como um rapaz para acabar aquele noivado, aquele namoro, se utiliza de um homem para acabar aquele casamento, ou vice-versa, se utiliza de uma mulher para acabar aquele namoro, acabar aquele noivado, aquele casamento, e de repente vem a confusão, vem as brigas, porque ele é da sua natureza promover isso. Então, precisa-se, queridos, ter um conhecimento das Escrituras para não deixar se levar por esses ataques. Para que, quando ele vir atacar da forma que for, saber que é ele e não agir como ele quer. Pelo contrário, agir como o Senhor ensina. Agir como ele estabeleceu. É aí, meus irmãos, que nós vamos agradar a Deus. É aí que as pessoas vão poder ver que realmente nós somos os cristãos que sabemos combater o inferno, como bem fez Jesus aqui na terra. Vou repetir, em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Jesus esteve a todo momento sendo atacado, bombardeado, das mais variadas formas. Se a Bíblia diz que foi em tudo, então foi em tudo. Eu posso dizer que mulheres deram em cima de Jesus. Mas Jesus tinha um alvo, Jesus tinha um objetivo. Jesus, o Pai o mandou para fazer algo. E ele, a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. O alvo de Jesus era se entregar a ele naquela cruz. Se entregar ao Pai naquela cruz. E ele foi fiel. Ele foi fiel até a morte de cruz.
o Senhor quer, queridos, que nós aprendamos com o Espírito Santo, discernir bem esta palavra, para que nesses ataques, nestes bombardeios, nós saibamos como nos defendermos. Assim, nós vamos glorificar a Deus. Agindo o contrário disso, vai vir a frustração. Agindo o contrário disso, vai vir a frustração, porque você diz, eu vou à igreja, mas eu não consigo me livrar, eu não consigo parar de ter esses pensamentos, eu não consigo de parar de sofrer tanto, é porque ainda não aprendeu como contra-atacar os ataques do maligno. É preciso aprender, é preciso se revestir da armadura de Deus. Paulo, é claro, escrevendo aos irmãos de Éfeso, no capítulo 6 de Éfeso, no versículo 10, nós podemos ver aqui, Paulo diz, Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos ver aqui, por favor, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Momento Palavra que Cura. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele ensina a igreja como combater o inferno, como enfrentar o diabo, como se comportar neste combate. Ele diz o seguinte, no capítulo 6, versículo 10, ele diz, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele quer, queridos, que nós estejamos fortalecidos no Senhor. Ou seja, ouçamos esta palavra, meditemos nesta palavra de dia e de noite, procuremos fazer um planejamento para que esta palavra tenha prioridade. E dessa forma nós vamos estar fortalecidos. Por quê? Porque esta palavra faz com que discernamos, essa palavra faz com que nós sejamos mais sábios para discernirmos os ataques do diabo. E ele diz assim, olha, revesti-vos. Você veja que é uma atitude nossa. Ele diz, fortalecei-vos, depende de mim. Ele diz, revesti-vos, depende de mim, depende de você. Ele está ensinando o que fazemos para, neste combate, sairmos vitoriosos. Enquanto nós morarmos nessa terra, este combate, queridos, esses combates, eles vão sempre estar acontecendo. Estes combates só vão acabarem no arrebatamento. No arrebatamento, acabou o combate. Mas enquanto nós nesta terra, este combate ele vai existir. Mas por isso que ele diz, fortalecei-vos do Senhor, na força do seu poder. É importante fazer um bom discipulado, é importante ser um bom aluno, é importante conhecer e entender as Escrituras, é importante se humilhar a essa verdade, é importante decidir aprender, pois o diabo conhece o homem desde que Deus o criou. O diabo, ele é estratégico, ele é sutil, ele estuda as pessoas para poder prevalecer os seus ataques. Nós precisamos, queridos, depender do Espírito Santo, das Escrituras, para saber como agir nos ataques do maligno, nas suas tentações. Nós precisamos aprender. Deus nos ensina, como está ensinando essa tarde, mas cabe a nós pôr em prática esses ensinamentos, porque estamos no mundo. O diabo não vai parar de tentar. Ele vai se utilizar, como bem falei, vai se utilizar de pensamentos, pessoas, visões, sonhos, o sistema deste mundo. Ele vai se utilizar das mais variadas formas para nos tentar. Ele quer fomentar, ele quer que nós não busquemos a verdade, ele quer estar sempre influenciando para manipularmos, para que nós fiquemos presos. É como uma teia de aranha. Ele arma a teia e ele fica esperando. Ele é paciente, como a aranha faz, cair um besouro para que ela possa comer. O diabo arma situações que muitas vezes as pessoas nem percebem porque não conhecem bem a palavra. Eu posso lhe dizer que tem muito Jesus que está sendo pregado, mas não é o Jesus verdadeiro. Muito Jesus. E se não conhecer bem as Escrituras,
qualquer Jesus que você ouvir, você vai dizer, ah, tudo bem, glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós devemos buscar o mais rápido possível dessa palavra para ter o discernimento. Pois está escrito, Paulo falou que muitos Jesus seriam pregados. Jesus Cristo falou também que muitos iam usar o seu nome. Mas nós precisamos, amados, meus irmãos, nós precisamos pedir da sabedoria do Espírito para que nós possamos discernir. O tempo é curto, o Senhor está às portas e nós precisamos aceitar essa verdade, fazer a nossa parte de nos fortalecermos, nos revestirmos da armadura de Deus para discernirmos seus ataques e assim, queridos, nestes combates nós saímos como mais que vencedores que o Senhor nos fez. E ele diz aqui, revestivos de toda a armadura de Deus para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que é que o diabo mais quer numa família? Ele quer destruir. E uma das formas que ele faz antes é minar. Ele começa a trabalhar na mente do marido, da esposa, e ele começa a mostrar os defeitos que o outro tem, ambos têm. Ele começa a bombardear lentamente. E se as pessoas, se não estiverem buscando a palavra, começam a ver o defeito ou os defeitos um do outro, e de repente aquilo ali vai se transformando em uma fortaleza. E chega ao ponto de um dizer para o outro, ou um chegar e dizer, olha, eu não gosto mais de você. Eu não tenho mais aquele sentimento de antes. O melhor que a gente faz é se separar. Mas isso, é bom que fique claro, queridos, que esse trabalho não é, a separação não foi naquele momento. Ela veio sendo trabalhada, na verdade, antes para que aquilo acontecesse. Se tivesse fortalecido pelo poder da palavra, no primeiro ataque do maligno, teria utilizado o escudo da fé. Evitaria que o inimigo construísse uma fortaleza e aquela família não fosse destruída. O que precisa é se fortalecer, é estar revestido da armadura de Deus, para quando o inimigo atacar, que começar a lançar pensamentos e você daqui a pouco olhar para sua esposa e você a ver não mais como antes, seu esposo não mais como antes, quando vir esses ataques, você rapidamente não deixar isso acontecer. Ele pode colocar mulheres, homens, para destruir sua família. E se você não estiver cheio da palavra, a probabilidade de queda, tanto de um como do outro, é grande. O diabo ele não vem de uma vez, ele trabalha lentamente, ele é paciente para roubar, matar e destruir. Mas, glória a Deus pelo Espírito Santo, glória a Deus por esta palavra, que nos dá o discernimento de quando o miserável vem com suas astutas ciladas. É preciso estar ouvindo sempre, é preciso estar meditando sempre, para sempre estar discernindo os seus ataques. Queridos, quando Paulo diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, ele está falando que nós podemos estar firmes contra todos os ataques do maligno. Que nós estejamos firmes. Não é um dia firme e o outro dia fraco, não. Ele está dizendo que está disponível ter uma vida firme. Firme. Mas para isso devemos estar ouvindo sempre, meditando sempre, fazer um bom discipulado, ser um bom aluno, aprender de fato, aprender de verdade. Porque essa guerra não é porque você não vê o inimigo que ele não existe. O inimigo existe. Não é porque não o vê que ele não é verdadeiro sim. O que nós estamos vendo no mundo de sofrimento, por trás, a maioria das vezes ele está trabalhando, direta ou indiretamente. Mas, digo de novo, agradeço a Deus pela decisão de ter enviado Jesus. Por Jesus ter decidido, ter sido fiel, recebendo os nossos pecados e ter ido ao inferno com o meu e no seu lugar. Graças a Deus, agradeço a Deus, a Jesus Cristo,
por ele ter feito isso. Agradeço ao Pai por ter enviado o Espírito Santo para facilitar essa palavra. E neste combate, nós sabermos como agir. Ah, queridos, que maravilha! O Paulo diz no capítulo 6, versículo 12, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial, em trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Meus amados, minha luta não é contra você. Nossa luta não é contra os seres humanos. É quem está por trás, operando, para que prevaleça o ódio, prevaleça a mentira, prevaleça a falsidade, prevaleça o egoísmo, a avareza. Queridos, é o inimigo trabalhando nas mentes até então que não têm essa verdade. Mas nós precisamos, amados, ter essa palavra em nossas mentes para que possamos discernir os ataques e não deixar que ele prevaleça. A guerra é verdadeira. Nos preparemos como bons soldados para que nesta guerra glorifiquemos nosso Pai. Paulo diz ainda aos irmãos de Éfeso, capítulo 6, versículo 13, por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Mais uma vez eu digo, só você e a igreja não é o suficiente. Só ir à igreja, cantar, ouvir, nós não ouvir atentamente não é o suficiente. É necessário ouvir atentamente, conhecer, entender, para nos dias maus saber como agir. Estamos no mundo. O combate é inevitável. O diabo nos odeia. E ele vai fazer de tudo para roubar, matar e nos destruir. Procuremos aprender com o Senhor Jesus, ou com o Espírito de Deus através dessa palavra, para que mantenhamos firmes, inabaláveis, como bem diz as Escrituras. Do contrário, queridos, nós vamos estar falando que somos mais que vencedores, mas infelizmente as atitudes não correspondem. Cabisbaixo, tristes, murmurando, problemas dos mais diversos, onde poderia estar vencendo esses ataques como um bom soldado que decidiu aprender no seu quartel a verdade de Deus e poder assim representá-lo como o Senhor Jesus o representou. O Paulo ainda falando deste combate, no capítulo 6, versículo 14, diz assim, estai, portanto, firmes. Olha o que Deus quer. Deus não quer a gente murmurando, reclamando, queridos. Deus não quer de maneira nenhuma. O que Ele quer é que nós, como bons soldados, aprendamos a lutar. Pertencemos a um reino de justiça, de paz e de alegria. Um reino, queridos, onde nós devemos aprender como combater este reino das trevas, o reino que Jesus já aniquilou, já destruiu. Jesus destruiu, tirou o poder do diabo, destruiu as obras do diabo, nos deu um poder, nos deu um nome acima de todo nome. O Senhor quer que agora conheçamos mais sua palavra, evitemos prevalecer do inimigo, procuremos vencer essas tentações, para que não pequemos. E se pecarmos, calma, temos um advogado, fiel e justo para nos perdoar. Mas eu garanto, queridos, que entendendo bem isso aqui, o pecado vai diminuindo. O pecado vai diminuindo a cada vez, a cada momento. Porque o pecado vai diminuindo em nossas vidas? Porque nós estamos aprendendo a lutar, estamos aprendendo a como nos defendermos, estamos aprendendo como agir. E é aí que nossas orações vão ser ouvidas, vão ser respondidas. É aí que os anjos vão trabalhar em nosso favor. É aí que nós vamos ver grandes resultados no mundo espiritual. Aleluia. Aleluia. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus. Esse é meu papel de vestir. É o seu papel. Faça um bom discipulado. Procure estudar. Não se limite apenas a ir à igreja ou vir para casa. Faça um bom discipulado, estude, tenha sede de Deus, aprenda, porque o inimigo ele só vem para roubar, matar e destruir, e se não estiver preparado,
Ele pode lhe destruir, ele pode destruir sua família, ele pode acabar com você, com seus negócios, ele pode levar você a ver coisas que não existem, ele pode agir das mais variadas formas. Só com o Espírito Santo, essa palavra vai fazer com que nós enxerguemos o ataque dele. Do contrário, sem essa palavra, sem o Espírito Santo, não teremos forças. É impossível. É impossível. Pastor, o senhor quer dizer que nós estamos aí padecendo, sofrendo muito, reclamando, murmurando, porque nós não aprendemos como devemos, como lutar contra este reino, contra o diabo, seus demônios, contra o agir dele, é porque nós não sabemos? É verdade. Porque este livro aqui ensina. E muitas vezes, queridos, você está numa igreja que ensina, o pastor estuda, ele se dedica, ele se entrega, ele se envolve, ele se consagra, ele do púlpito ensina a palavra como é realmente, mas você como ovelha até está recebendo a verdade, mas não considera como deve. Não considera. E depois vem os problemas, depois o inimigo prevalece e chega na igreja e diz, pastor, aconteceu isso comigo. E o pastor amando vai dizer, você via a igreja, mas você não prestava atenção. Ou você via a igreja, mas não viu o suficiente. Mas o batalhão aqui sempre do quartel, nós estamos ensinando a todos. Mas você não estava sendo um bom soldado. E por isso você está assim. Queridos, quando eu estou ministrando isso, eu não estou atacando, eu não estou aqui de maneira nenhuma querendo o seu mal, mas eu estou falando uma realidade, estou chamando você a responsabilidade para nos dias maus você saber o que fazer. Não combata, não lute contra as pessoas. É o que está por trás delas. Por isso não guarde ressentimento nem mágoa de ninguém. Esteja livre com o seu coração. Mas uma coisa é certa. O amor é a grande arma para vencer o mal. É o amor. E como é que eu vou andar em amor, pastor? Obedeça às Escrituras. Quando se obedece às Escrituras, está amando. E é aí que o diabo não tem força. Ele não tem força para quem anda em amor. Ele não tem força para quem anda na verdade. Quem ama, queridos, não vive com mentira, não vive com falsidade, tem uma só palavra, essa ensina, não. Muitas vezes é mal compreendido. Mas não importa. O que importa é que está de bem com Deus. Se está de bem com Deus, não importa. Se o coração não condena, está tudo bem. E lhe digo, não seja apenas um frequentador do quartel. Quando eu digo quartel, eu estou fazendo uma analogia à igreja. Seja aquele que vai à igreja. Seja aquele soldado que realmente é um soldado que tem interesse de aprender a utilizar as armas espirituais para no dia do combate ou dos combates saiba como se defender. Porque você vai ser atacado como eu sou, como Jesus foi. Atacado das mais variadas formas. Eu vou repetir. Pessoas, visões, pensamentos, sonhos. Vivemos num mundo maldito. Para onde a gente se vira, o diabo está operando. Das mais variadas formas. Liga a televisão, nós podemos ver o trabalhar do inimigo. Nós podemos ver na internet o trabalhar do inimigo. Na rua, o trabalhar do inimigo. Se nós estivermos preparados, nós não vamos ser páreo neste combate, o inimigo vai prevalecer. Mas se nós nos preparamos com esta palavra, isso que você está ouvindo essa tarde, pode ter certeza. Nesta guerra dos dois reinos, nós vamos fazer jus à faixa que o Senhor nos deu, mais que vencedores. No texto, em Efésios capítulo 6, no versículo 14, ele faz uma analogia do soldado vestido com a sua armadura. E essa armadura é um estilo de vida. Essa armadura é um estilo de vida do cristão. Quando ele diz no capítulo 6, versículo 14, ele diz, estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça.
Ele está dizendo o seguinte, olha, tu anda na verdade. Revela a justiça. Seja uma pessoa íntegra. Senhor, o que é que eu faço para revelar a verdade e ser uma pessoa íntegra? Ouça minha palavra, medite de dia e de noite. Você vai ser bombardeado para mentir. Você vai ser bombardeado para fazer as coisas erradas. Mas ele está dizendo, para que não esqueçamos, estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Temos uma igreja aberta toda noite. Entendemos a necessidade de estar alimentando as ovelhas, os soldados, para que diante dos combates ele saiba como agir. Talvez você está me ouvindo agora, me assistindo, e você não foi atacado, talvez não veio um ataque grande. Talvez são uns ataques pequenos e você não está levando tanto em consideração. Mas eu já ouvi de pessoas, nesses 20 anos de ministério que vou fazer agora em novembro, eu já ouvi de pessoas, se eu tivesse dado ouvido, quantas vezes eu fui à igreja e não considerei como o Senhor ministrou a palavra várias vezes e eu não considerei. Hoje eu reconheço, pastor. Eu não tenho o menor problema de dizer que se eu tivesse considerado lá atrás, eu não estaria nesta condição. Já ouvi isso de pessoas, queridos. Mas você está bem. Né? Você pode mudar isso agora, pois eu não estou falando palavras de homens. Eu não estou aqui falando qualquer palavra. Eu estou aqui estou sendo um canal de Deus. Tanto estou aprendendo como você que está prestando atenção também está aprendendo. Você não está livre de tentação. Eu não estou livre de tentação, de tentações. Não estamos livres. Não estamos. Mas estejamos firmes. Estejamos preparados para os combates. Para que não vivamos murmurando, reclamando. Estejamos aqui, como Paulo diz, andando na verdade, na justiça, sendo íntegro, uma só palavra. Se ensinam não, busquemos ler, ouvir, meditar. Consequentemente, vamos falar. Tenhamos a sabedoria de Deus em nossas mentes. Ele continua. Ele diz no versículo 15 do capítulo 6 de Efésios, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Isso dá a entender, queridos, que o Senhor quer que por onde andarmos, preguemos o evangelho. Ontem, saí com um grupo da nossa igreja, disse, vamos fazer a obra. E fomos fazer um trabalho nas casas. Tivemos a oportunidade de chegar numa casa onde 3 pessoas, temente a Deus, falando Bíblia, mas ainda não eram nascidos de novo. Pessoas como, na época, o próprio Cornélio, que era um homem temente a Deus, era um homem que orava a Deus, mas não era nascido de novo. Tivemos a oportunidade ontem de chegar na casa dessas pessoas. Dentre elas, tinha uma senhora em que ela não ouvia bem. E o poder de Deus veio. E aquela mulher começou a ouvir normalmente. Uma ferida na perna. Nós oramos por ela. E eu disse para ela, essa ferida vai secar. O poder de Deus está agora sobre a senhora. Ficamos de voltar lá. Mas eu não tenho a menor dúvida que o Senhor Deus começou a operar naquela família. É isso que Deus quer que façamos. Deus precisa de homens e mulheres que quando decidiram por Jesus, foi não mais para viver sua vontade, mas a vontade dele. Não mais para viver como a velha criatura, mas a nova criatura que ele nos fez. Então ele, calçar os pés com o evangelho da paz, é falar do amor de Deus, é não ter vergonha, é chegar onde chegar, além de falar a palavra, o Senhor confirmar, pois ele só é fiel à sua palavra. Procuremos conhecer como bons soldados. Procuremos pregar essa palavra como ele quer que preguemos. E assim, muitos sejam glorificados. Abençoados, porque decidimos ser soldados fiéis. Olha, escrevendo aos irmãos ainda de Éfeso, ele diz, no versículo 16, embaraçando sempre o escudo da fé. Olha aí, soldado. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todas as setas inflamadas do maligno. O que me chama a atenção nesse versículo é que o apóstolo Paulo diz que nós podemos apagar todas as setas inflamadas do maligno.
Aqui nós podemos ver pessoas, sonhos, visões, pensamentos, das mais variadas formas, o trabalhar dele, seja através da mídia. Ele disse, vocês podem apagar todas as setas. Porque o escudo que o Senhor nos deu foi o mesmo que Jesus utilizou. O escudo que ele nos deu foi o mesmo que ele usou quando esteve aqui na terra, no seu ministério terreno. E ele quer que nós, queridos, utilizemos desse escudo. É um combate, é literalmente um combate. Mas o apóstolo Paulo, que conheceu tão bem o que eu estou falando esta tarde, o apóstolo Paulo disse, no final, na sua idade, já velho, ele disse, já no final de vida, ele disse, combati o bom combate, guardei, combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé. O estilo de vida. Paulo chamou esta guerra de bom combate. Por que será que ele chamou de bom combate? Porque ele foi um excelente soldado. Ele sabia como lutar contra o diabo, contra as trevas. Ele disse, eu combati o bom combate, corri a carreira a minha vida toda, lutando contra o inferno. Sabe como? Ele disse, guardando a fé. Ouvindo, meditando e praticando os ensinamentos do meu Pai. Pois é, queridos. É isso que o Senhor quer que façamos. Que nós aprendamos, coloquemos em prática. Não se levante contra o seu próximo. Não se levante contra seu irmão. Não deixe a ira, não passe da ira, pois passar da ira, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o inimigo construir fortalezas em sua mente. E de repente pessoas que você via com amor, com carinho, e de repente você já não vê mais com aqueles olhos. Ele conseguiu construir uma fortaleza. Mas você pode derrubar. Paulo escrevendo aos irmãos de Coríntios disse, derrubamos todas as fortalezas que o inimigo constrói em nossas mentes. E ele disse, levando cativo as nossas mentes à obediência de Cristo. As nossas armas, queridos, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir aquilo que o diabo está querendo, está pondo em minha, em nossas cabeças. Procuremos utilizar as armas espirituais para que ele não construa. Utilizemos do escudo para quando ele lançar, para quando ele utilizasse de pessoas, seja como for, não deixemos suas informações prevalecerem em nossas mentes, que a Bíblia chama de fortalezas. Não estejamos presos naquilo que ele quer que fiquemos. Pelo contrário, nós somos chamados à liberdade, queridos. Nós somos chamados a viver isso aqui. A palavra que liberta, a verdade que liberta. Meus amados, o que me deixa feliz é que esse escudo da fé, nós podemos apagar todas, todas as setas. Vi como for, podemos apagar. No versículo 17, do capítulo 6 de Éfeso, aos Efésios, os irmãos de Éfeso, ele diz, usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, nós devemos estar convictos da nossa salvação. Mas quando é que eu vou estar convicto? Não estou falando de, eu estou salvo. Mentindo para si próprio. Não, estou falando disso. Porque muitas vezes se fala que está salvo, mas o coração condena. Muitas vezes se fala que está salvo e ai de quem chegar e falar alguma coisa que tem a ver, por estar andando em condenação, já se levanta e se levanta com raiva. Você nem falou, mas como está andando contrário à vontade de Deus, já traz para si a dor. Como que nós estamos falando dele, ou falando dela. Não, nós estamos falando a palavra. Mas que eu tenho visto nesses anos, pessoas falando, não, eu estou salvo vivendo na prática do pecado. Querido, sem santificação ninguém verá o Senhor. O Senhor mandou perseverar até o fim. Ele quer que nós perseveremos. Ele quer que nós continuemos fiéis à confissão feita. Quando você decidiu por Jesus, foi por fé. E a fé só se acaba no arrebatamento. Jesus disse, quando eu for à terra, será que eu vou encontrar fé? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Procuremos andar em fé. Procuremos obedecer. E ainda
falando da armadura, o capacete da salvação é convicção dela. Quem anda na palavra, essa convicção permanece. Até peca, mas sai logo, sai rápido, não vive na prática. Não vive na prática do pecado. No 17 diz, usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tenhamos essa palavra em nossas mentes. Procuremos ouvir e meditar para contra-atacarmos com ela. Se vierem pessoas, se for através dos sonhos ou visões, a forma que for, use a palavra. Fale ela. Contra-ataque com ela. Agora, quando eu vinha para aqui, saindo de casa, vi uma garota com um short bem curtinho. De repente eu vi, mas a minha carne quis se acender. Eu não olhei a segunda vez. A minha carne quis que eu olhasse, mas eu disse não. E eu glorifiquei a meu Pai quando eu passei por ela. Eu não deixei me cair na tentação. E sair dali, glorificando a meu Deus, pela força que Ele tem dado através dessa palavra. É isso que o Senhor quer, queridos, que nós não caiamos. Porque a partir do momento em que vai deixando se levar, daqui a pouco vai estar pecando. Procuremos buscar o máximo possível, para que pequemos cada vez menos. E como eu bem falei, Jesus Cristo seja visto em nós. Andando na prática desta palavra. Ainda falando da armadura, ele diz, orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Ele quer que oremos em línguas. Orai em Espírito em todas as circunstâncias. Tenhamos uma vida orando em línguas. Você que foi batizado com o Espírito Santo. Você que foi batizado com o Espírito Santo, não pare de orar. Esteja sempre orando, esteja sensível à direção do Espírito. Pois a Bíblia vai se tornar mais fácil para poder andar como soldado forte, fiel, firme, para Deus assim ser glorificado. E por último ele fala de sempre perseverar o máximo possível em oração por todos os santos. Estejamos sempre orando uns pelos outros. Você acabou de ouvir. Palavra de Deus. Se revestir da armadura é o estilo de vida. Procuremos seguir as instruções de Deus. Nunca esqueça. Nossa luta não é contra as pessoas. João, Maria, Pedro, Severina. Não. Nossa luta é contra o diabo e seus demônios. Oferecemos um discipulado. A Escola Bíblica Embaixada de Jesus Cristo. Esse curso é um curso presencial que daremos início no dia 17 de janeiro. Convido você a fazer este curso. Faça sua matrícula. Vá a qualquer uma das igrejas Palavra que Cura. Aqui em Caruaru. Curso presencial, 17 de janeiro. Faça sua inscrição, faça sua matrícula. Matrícula e mensalidades grátis. Se você é de outra denominação, você dá sua palavra de fazer sua matrícula e voltar para a sua igreja de origem. Você dá sua palavra, assina da sua palavra. Eu estou fazendo a matrícula, minha igreja é tal, meu pastor é tal, e eu dou minha palavra de voltar para a minha igreja de origem. Nós não temos interesse em ninguém de outra igreja. Não temos. Nosso Deus sabe disso. Mas queremos dividir com você aquilo que o Senhor tem nos confiado.